Bem, para vocês, o intervalo da notícias, eu estou aqui no estádio Newton Gibert e vamos fazer a primeira entrevista em relação ao nosso querido Prudi, o Prudentópolis, que dentro de breve vai estrear em casa na segunda divisão. Eu estou ao lado dele, o timoneiro, o nosso Carlos Nunes, que é o técnico rei dos acessos, né? Agora eu gostaria que você contasse para nós, Carlos Nunes, como é que acabou surgindo essa oportunidade de você estar voltando aqui para Prudentópolis. Hélio, com muita alegria que eu venho, aceitei o convite, né? Uma conversa bem amistosa, amigável com o presidente Machado e o convite da pessoa do vice-presidente Luiz Carlos de voltar num lugar que me faz bem, que me trouxe muita conquista, um lugar que me mantém vivo também no futebol, apesar da minha andança pelo Brasil. E é com muita alegria que eu aceitei o convite, um desafio gigantesco. Esse campeonato, um campeonato difícil, esse 2021, tantos problemas, né? Pandemia, situação financeira, apoio, enfim. Mas eu estou com o coração assim bem forte, o pensamento positivo de que nós podemos aí triunfar com um grande trabalho. Como é que está em relação à formação do elenco, Nunes? O que se pode passar aí para o torcedor do Prudi? Olha, o nosso elenco é um elenco jovem, assim como a competição, eu acredito que todo mundo pensa no jovem em investimento, revelações de talentos. É um campeonato que, no meu entender, vai ter muitos jovens desfilando o seu talento, o seu valor. E não é diferente da equipe do Prudentópolis. É uma equipe jovem, aguerrida. Até o momento, então, eu posso dizer que todo mundo focado. Eu tenho passado bons exemplos a nível de conquistar, buscar a possibilidade de realizar grandes triunfos. E é dessa forma que nós estamos trabalhando, com a conscientização de que nós podemos nos transformar em gigantes e poder realizar grandes conquistas. Nunes, a gente soube aí, né, por terceiros, que nós também temos um velho conhecido aqui, o nosso goleiro Doni. Está acertado, vai aí para a disputa nessa segundona aí também, Nunes? O Doni já é uma realidade, já está participando com a gente aí esse período de pré-temporada. Um jovem experiente que tem nos ajudado muito com o seu conhecimento, a sua responsabilidade em campo, um cidadão. E como eu digo, eu gosto de trabalhar com homem, né? E o Doni é um grande homem, um grande profissional e, na minha opinião, também um grande goleiro. Está aí sim com a gente. E também já está definido o elenco, como é que está em questão numérica do elenco? Você vai trabalhar com quantos aí? Já está definido nessa parte também? A gente tem que pensar bem nesse planejamento, até porque é um campeonato a tiro curto, com jogos quarta e sábado, que você necessita de ter reposição pelas questões de lesões, viagem, fisiologia, cartão amarelo, situações clínicas, né? Mas a gente pensa aí trabalhar com um elenco de 28 atletas, com 4 goleiros, num total de 32, de repente até 30 atletas e 4 goleiros, que é o necessário para a gente não ter dificuldade em reposições. E como mesmo você falou, né, Nunes, vai ser por causa da pandemia, portões fechados, provavelmente sem torcida. Essa parte financeira também, um grande adversário, não só do Prudi, como das demais outras equipes, né? Com a situação pandêmica, a dificuldade financeira ela é mundial, né? E os clubes considerados pequenos sofrem muito com isso, porque a receita fica difícil, os patrocinadores também tendo dificuldade de resgatar essa parte que os toca. Mas nós estamos aí vivos, acreditando que uma hora vai dar certo e tenho certeza que nós vamos realizar um grande trabalho. E o que você achou da tabela? Uma breve análise aí dessa tabela, estreia em casa, se não me falha a memória, encerra fora de casa. Como é que você então acabou vendo esta tabela da segunda divisão? Olha, o que dá para entender são 2 jogos em casa na estreia, né? Que o que eu observo é que traz mais responsabilidade, porque na cabeça das pessoas se falam em fazer 6 pontos, quer dizer, o pensamento de todo mundo, mas a gente faz 6 pontos jogando, lutando e não falando. Eu tenho o pensamento de estrear bem e fazer o dever de casa, temos 2 jogos fora. Agora a questão da tabela, não adianta ficar achando muito, nem deixar de achar, porque a gente tem que cumprir essa tabela
e espero que triunfando bons resultados para que a gente possa começar bem e ter uma certeza de que nós vamos incomodar nesse campeonato. E desses atletas que estão aí, Nunes, a questão da parte física deles, como é que estão realmente aí? É claro que é começo, também pandemia, mas como é que está a parte física também? Já está definida a questão da demais integrantes da equipe técnica também? A gente está com os atletas aí nessa pré-temporada, o resultado está sendo satisfatório, a equipe técnica, todo mundo com conhecimento na sua área. A pandemia trouxe dificuldade, muita gente, desde que surgiu a pandemia, sem ter a oportunidade de trabalhar jogando futebol. Mas a gente tem que fazer aí essas adaptações, unir o útil ao agradável, influenciar, embutir no processo conhecimento, experiência, exemplos de vida. O tempero do processo ele é bem complicado, mas no meu entender, a realização de estar fazendo o que a gente gosta já é uma grande coisa, e é assim que os meninos estão levando, né? Acreditando que eles têm potencial para levar o Prudentópolis a grandes realizações. Além do Doni, pode citar mais alguns outros nomes aí para o nosso torcedor, Nunes? Nós temos aí o Bruno Pelissari, que é um jogador aí conhecido, já jogou no Atlético. Temos o Prado, que veio do CSA. Enfim, alguns jogadores jovens que estão aí a fim de mostrar o seu trabalho. Nunes, obrigado por atender a reportagem aqui do Intervalo da Notícias e que o sucesso que você teve lá atrás, aqui no PRUD, novamente aí rumo à primeira divisão. Um bom trabalho e conte conosco, dentro da possibilidade aí do Intervalo da Notícia, junto novamente, como sempre a gente teve, né? Inclusive naquelas épocas lá do acesso e tudo mais. E agora, né, Nunes? Eu agradeço e digo ao torcedor que eu venho mais experiente, com mais vontade de querer, e espero poder fazer a alegria dessa população tão querida de Prudentópolis. Muito bem, esse é o técnico Carlos Nunes do Prudentópolis, que está aí na sua preparação para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Para o Intervalo da Notícia, repórter Hélio Corruti.